Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de quarta-feira. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, interior de São Paulo. Hoje, dia 13 de outubro de 2021, quarta-feira, 20 horas, Poesia dos Imortais. É uma alegria estarmos juntos, criando essa grande rede de esperança, de fraternidade, cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Sueli. Boa noite, Brunelli. Que bom! Estamos aqui criando essa rede de esperança, os emissários do bem. Conosco, os amigos encarnados aqui conosco. E para entrarmos nesse clima espiritual, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Via de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E nós vamos abrir aqui uma página, vamos ver qual a mensagem, abrindo a página 99. A mensagem 99, nos diversos caminhos. É uma mensagem que Paulo, o apóstolo Paulo, escreve aos Coríntios, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo. Amigos, a mensagem 99 do livro Via de Luz. Emmanuel diz: diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infidáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas individuais. Quantos se prendem à curiosidade crônica? Aqueles que se regozijam na presunção, passam dias urzindo o próximo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. A mensagem 99, Via de Luz. Senhor, gratos, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, agradecendo a cada emissário do bem, aos poetas da imortalidade que se juntam a nós nessa noite. E nós vamos iniciando e pedindo, Senhor, a Tua presença em nosso lar e em nossos corações. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom! Boa noite, Tassimara, seja muito bem-vinda. Boa noite, Sandra, Marli, Márcia, Eudócia, Arnaldo, toda a família Reis aqui conosco. E nós vamos dar continuidade ao nosso encontro, como todas as quartas-feiras, Poesia dos Imortais. Para quem está chegando pela primeira vez, sintam-se muito bem-vindos, acolhidos, abraçados, quando nós escolhemos trazer uma noite na semana, as poesias que nos foram trazidas por esses poetas da imortalidade,
foi com a intenção de conhecermos um pouco mais as obras que vieram através de Francisco Cândido Xavier, principalmente quando nós percebemos que Jesus falava em forma de poesia. A maioria da obra de Francisco Cândido Xavier são poesias. Então, nada mais justo, nada mais lógico de nós trazermos essas poesias para podermos entrar nessa essência dessa mensagem tão bela. E a poesia, ela tem uma vantagem muito importante, porque ela auxilia a ativar o nosso cérebro. Então, vamos manter o nosso cérebro saudável, a nossa mente ativa. E hoje nós trouxemos o poeta Jesus Gonçalves e a poesia Anjo de Redenção. Jesus Gonçalves, ele nasceu em 12 de julho de 1902, na cidade de Borebi, no estado de São Paulo. E ele, quando ele estava com 18 anos, começou a surgir o que antigamente se dizia lepra, a hanseníase, o mal de Hansen. Em 1930, ele internou-se no hospital. Depois ele foi transferido para um asilo colônia de Pirapitingui. E ali ele permaneceu até o dia da sua morte, quando desencarnou em 16 de fevereiro de 1947. E ele, inclusive, fundou um centro espírita dentro da colônia de Hansenianos. A vida de Jesus Gonçalves é uma vida de muita luta, de muita superação, e que vale a pena nós espíritas, que ainda porventura não conhecemos a história de Jesus Gonçalves, pesquisarmos a sua biografia. Mas como hoje a nossa intenção é trazermos a poesia, nós então vamos à poesia. O título, como nós dissemos, é Anjo de Redenção. E diz o poeta agora da imortalidade. Do céu desceste resplendente puro, e no santo mistério em que te apagas, vestiste-me o burel de sanha e chagas, e algemaste-me a lenho estranho e duro. Nume solar, pairando no monturo terno, escondendo as flores com que afagas, ouviste-me em silêncio o choro e as pragas, doce e invisível no caminho escuro. Mas da cruz de feridas que me deste, libertaste meu ser à luz celeste, onde sublime fúlgido flamejas. E agora brado, enfim, de alma robusta, Deus te abençoe, ó dor piedosa e justa, anjo da redenção, bendito sejas. Amigos e amigas queridas, nós vamos procurar compreender algumas palavras que estão contidas na poesia. Anjo de redenção. Redenção, de salvação, de resgate, de libertação, de auxílio. Anjo de redenção. Resplendente, do céu desceste resplendente puro. Do céu desceste resplendente puro. É a mesma coisa que resplandecente. Do céu desceste resplandecente, que emite luz, que brilha.
E no santo mistério em que te apagas, vestiste-me o burel de sânia e chagas. Vestiste-me o burel, um tecido grosso, de lã de ovelha, um hábito religioso, ou num sentido figurado, significa luto. Vestiste-me o burel de sânia e chagas. Sânia, que é uma matéria purulenta que sai das úlceras ou feridas. Vestiste o meu burel de sânia e chagas, e algemaste-me a lenho estranho e duro. Algemaste-me a lenho, a uma peça de madeira, a um madeiro, nume solar, pairando no monturo, nume solar, nume, ser divino, ser sobrenatural, espírito que se supunha acompanhar o homem para o inspirar, o proteger, gênio, inspiração, nume solar, pairando no monturo, pairando, sustentando-se no ar, o olhar do alto, no monturo, um monte de coisas repugnantes, nume solar pairando no monturo, terno, escondendo as flores com que afagas, ouviste-me em silêncio o choro e as pragas, doce e invisível, no caminho escuro. Mas da cruz de feridas que me deste, libertaste meu ser, a luz celeste, onde sublime e fúlgido flamejas, onde sublime e fúlgido, brilhante, resplandece. E agora brado, enfim, de alma robusta. E agora brado, agora grito, exclamo, de alma robusta. Deus te abençoe. Ó dor impiedosa e justa, anjo da redenção, bendito sejas. Vamos procurar analisar a poesia à luz do Evangelho e do Espiritismo. Nós percebemos aqui o poeta agora da imortalidade, falando das suas dores, das suas chagas purulentas, ele que havia sido cometido pela lepra, pela hanseníase, ele ainda se reporta ao período que ele estava encarnado, que ele sentia dores, chorava aflições, mas ele percebe que todo aquele sofrimento foi de libertação para o espírito. Anjo de redenção, do céu desceste resplendente e puro, e no santo mistério em que te apagas, vestiste-me o burel de sânia e chagas, e algemaste-me a lenho estranho e duro, nume solar, pairando no monturo, terna escondendo as flores com que afagas. Ouviste-me em silêncio o choro e as pragas, doce e invisível, no caminho escuro. Mas da cruz de feridas que me deste, libertaste meu ser, a luz celeste, onde sublime fúlgido flamejas. E agora brado, enfim, de alma robusta, Deus te abençoe, ó dor piedosa e justa, anjo da redenção, bendito sejas. Tem um estudo aprofundado da doutrina espírita, no livro 3º, Ensinos e Parábolas,
que é um estudo realizado pela Federação Espírita Brasileira, no módulo 4, Aprendendo com as Curas. Nós vemos nesse estudo Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2, quando eles trazem um conteúdo de reflexão, e dentro desse conteúdo também se fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, no item 5 do Evangelho, quando vem falando da cura de hanseníase, a cura de leprosos, ou portadores de hanseníase, e de tantas outras doenças realizadas por Jesus, teve como base a fé do enfermo. O poder da fé, nos vem dizendo Kardec em O Evangelho. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Nós que estamos hoje, esta noite, participando desse encontro e que estamos fazendo parte do curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. O nosso curso é toda quinta-feira às 20 horas. E aqueles que ainda não fazem parte do curso, aproveitem amanhã e participem, assistam. Mas Kardec vem dizendo, o poder da fé se demonstra na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. O poder da fé através do magnetismo, manipulando, atuando em cima do fluido cósmico universal, modifica esse fluido das qualidades necessárias para a cura. Prossegue Kardec dizendo, daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal, junto à ardente fé, que é o que o magnetizador espírita faz, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Nós estudamos isso no nosso curso de magnetismo. A vontade, a fé, o fluido magnetismo unidos podem proporcionar a cura, que é tudo isso está dentro da lei natural. E nós, ainda refletindo na cura da hanseníase, na enfermidade, refletindo na poesia, nós vamos agora fazer uma viagem mais longa. Nós vamos deixar Kardec, o Evangelho de 1864, e vamos agora a cerca de 2000 anos atrás, quando o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículos 40 e 42, ele vem narrando o seguinte episódio. E aproximou-se dele quem? De Jesus. Marcos está narrando o que aconteceu com o nosso mestre Galileu. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, isso leproso dirigindo-se a Jesus, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Lindo, não é essa passagem? Aquele irmão, com a fé, recorre a Jesus. Jesus, com o magnetismo, com a vontade, cura aquele irmão. O Espírito,
Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, o Espírito fala, nos informa, a origem da hanseníase, cuja história deste doente, que foi relatado por Marcos, ela vem dizendo, contando o que aconteceu com aquele homem. Ela diz, o leproso de hoje, que foi aquele que havia recorrido a Jesus, ela diz, o leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Então, o espírito Amélia Rodrigues, através da mediunidade do Divaldo Franco, explica aquele homem, aquele irmão de humanidade, que havia rogado a Jesus que o curasse, ele havia se contaminado espiritualmente em vidas passadas, num pretérito próximo. Ela continua dizendo, ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo, como os ventos bravios nas tamareiras solitárias. Bonito espírito iluminado, eles falam de uma forma tão linda, tão poética, por isso que Jesus falava em forma de poesia. Ela diz que aquele que abusou como vento bravio nas tamareiras solitárias, retornou aos caminhos de tormento, em si mesmo atormentado, para ressarcir penosamente. Ele veio para quitar o débito, mas Jesus percebeu que ele já poderia ser curado. Por isso que Jesus o cura. Prossegue Amélia Rodrigues, o legado que hoje recebeu é de responsabilidade, antes que de merecimento. Ele ainda não tinha tantos merecimentos, mas Jesus percebe que ali ele teria a oportunidade de ser responsável a partir do momento que obtivesse a cura. Prossegue o Espírito. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde e ingrato, mas a sua renovação. Porque Deus não é juiz, julgador, Ele não quer o sofrimento, Ele nos ama, mas nós é que precisamos nos quitar diante da lei. E nós vamos voltar agora ao poeta Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, as vidas que ele teve. A última que nós sabemos, mas nós vamos trazer as vidas pretéritas que nós também tivemos conhecimento. Na sua última encarnação, como nós dissemos, ele nasceu em Borebi, São Paulo, em 12 de julho de 1902. Poeta, jornalista, teatrólogo, Jesus Gonçalves. Futuramente, ele iria acrescentar um acento agudo no E da primeira sílaba do seu nome e passaria a assiná-lo como Jesus. Jesus Gonçalves. Por que que ele fez isso? Ele mudou a entonação do som do seu nome, de Jesus, para Jesus, porque ele dizia que ele não se considerava digno de usar o mesmo nome do Cristo. Por isso que nós conhecemos o poeta, o jornalista, o teatrólogo, Jesus Gonçalves. Esse poeta, desde os 27 anos, passou a sofrer de um mal de Hansen e desencarnou, conforme nós dissemos, vitimado pela doença, em 16 de fevereiro de 1947. Ele ainda não havia completado 45 anos.
A vida dele foi uma vida de muitas dores, de muito sofrimento, de muitos tormentos. Mas o mais importante de tudo isso é porque ele saiu pelas portas da desencarnação como um grande vencedor. E isso é que é importante. E esse espírito, encarnações passadas, no ano de 370 ou 375, até o ano 410, ele viveu na Terra como rei visigodo. Entre 35 a 40 anos, ele foi o rei visigodo, chamado Alarico I. Acredito que muitos já ouviram falar. Alarico I. Então, ele, durante esse período, 5 a 10, ou melhor, de alguns anos, a gente tem que voltar aqui às contas, de 370 ou 375 a 410, ele foi o Alarico I. E como que ele foi como rei? Como rei, tomou e saqueou Roma em 410. Em 410 ele tomou e saqueou Roma, mesmo ano em que morreu. Quando, após saquear Roma, ele se dirigia para a África, com a intenção também de conquistar a África e se tornar o homem mais poderoso do mundo. Conta-se que quando ele estava indo nessa viagem, Santo Agostinho procurou ele e pediu clemência para o povo romano, que de certa forma Alarico atendeu, por nenhuma igreja foi atacada. Passou-se o tempo, nós vimos aqui, ele desencarnou em 410. No ano 458 a 507, 50 anos aproximadamente, ele retorna. Ele desencarnou em 410, 458. 48 anos depois, ele reencarna novamente, no mesmo país. Volta novamente com o nome Alarico II. Ávido de poder, conquistas, foi novamente derrotado e morto pelo exército do rei francês. Passou-se o tempo, 1000 anos se passaram. Agora, de 1585 a 1642, que é a sua existência conhecida mais longa, 57 anos de existência. Agora, ele nasce em 1585, na França. Ali na França, ele foi o primeiro ministro francês por 18 anos. Acredito que todos também já ouviram falar. Ele foi o cardeal Richelieu, primeiro-ministro francês. Dizem que tinha mais poder do que o próprio rei Luís XIII. Mais poder do que o próprio rei Luís XIII. Também não teve muita piedade. E ele desencarnou vítima de estranha doença. Começou já quitando seus débitos nessa penúltima reencarnação como o cardeal Richelieu. Vítima de estranha doença, tumores de diagnóstico desconhecido, invadiram todo o seu corpo. Agora, passa-se mais o tempo
essas são as reencarnações conhecidas. 1642, quando ele desencarna. Agora, ele volta 1902 a 1947. Viveu 44 anos e 7 meses, o tempo da sua última existência. O arrependimento sincero nos permite a reabilitação perante as leis divinas. Porém, não nos dispensa de suas consequências. Quando nós nos equivocamos, o primeiro passo é admitirmos, compreendermos, nos arrependermos. Mas não basta somente o arrependimento. Precisamos nos reabilitar. É da lei. Jesus nos ensina isso no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, quando ele afirma: a cada um segundo as suas obras. O que nós plantamos é o que nós vamos colher, o que nós semeamos é o que nós vamos poder de futuro saborear. A história de Jesus Gonçalves é uma prova da bondade e da misericórdia de Deus para conosco, seus filhos, a quem destina a felicidade pela iluminação gradativa de nossas almas, mas não nos isenta de expiar e reparar todas as nossas dívidas. Jesus Gonçalves, quitou na última encarnação, que temos conhecimento aqui na Terra, os seus débitos do passado, daquele homem poderoso, imperador Alarico I, Alarico II, primeiro-ministro francês, Richelieu, mas sempre déspota, violento, com o interesse somente das conquistas pessoais. Ele vem agora, quitando-se através da ranceníase, através da prova da viuvez, através do isolamento social, quando ele é obrigado a se retirar da sociedade e viver numa colônia de rancenianos. Mas ele retorna como um verdadeiro vencedor. Quando ele nos traz a poesia, ele diz: agora é o brado porque ele agora, ele se regozijava, ele se sentia feliz porque ele havia vencido todas aquelas dores, todo aquele sofrimento. Ele diz: da cruz de ferida que me deste, foi a prova dele, da cruz de ferida que me deste, libertaste meu ser, a luz celeste, onde sublime fúlgido flamejas. E agora brado, e agora grito, agora exclamo, enfim, de alma robusta. Agora ele estava quite diante da lei de Deus. Ele brada: Deus te abençoe, ó dor piedosa. Ele agradece a dor que ele passou. Dor piedosa e justa, porque era o que ele precisava. Anjo da redenção, bendito sejas. Gratidão a Jesus Gonçalves. Gratidão ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Paz